por falar em Páscoa, né? Ela tá aí já, né? Vai ser no próximo domingo, tá? Faltam alguns diazinhos só. Eu sei que já tem gente comendo chocolate, viu? Muita gente aqui na emissora hoje já tava ali devorando chocolate, né? Rubens e turma. Pois é, viu? A Páscoa, né? A gente sabe que ela é sempre recheada aí de informações também desencontradas na internet quando a gente diz do consumo de chocolates, tá? Ele sempre vem, né? Existem vários comentários aí. Chocolate faz mal para a pele. Outros comentários, o chocolate inflama. E tem aquelas pessoas que acreditam que o chocolate ele dá espinhas. Enfim, gente. A gente sabe que a internet está aí para todo mundo e que são muitas as informações, né? Desencontradas, né? E polêmicas também. Por isso, nós convidamos a doutora Fernanda Nichelli, ela que é médica e atua exclusivamente na área estética. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Ela que está no sul do Brasil hoje falando com a gente. Bem-vinda ao Fala Minas. Muito obrigada, Lúcia. É um prazer estar com vocês. E aí, doutora, quando a gente fala de Páscoa, chocolate, consumo excessivo, né? Às vezes ultrapassa até um único dia, vai quase que um mês todo comendo aquele tanto de chocolate. Existe sim, né, o risco e o não benefício para a pele, né? Mas é bom a gente tomar um pouco de cuidado, senão a gente exagera e acaba deixando de curtir alguns momentos em família também, né? Não, e é importante esclarecer também que o vilão, na verdade, não é o chocolate, tá? Isso é muito importante deixar claro. O problema, geralmente, é o açúcar, a gordura e o leite. Esses podem ser os vilões que causam a acne. O chocolate em si, o cacau, que é o ativo dele, ele é considerado inclusive um antioxidante, ele é benéfico para a pele. A questão é todos os aditivos que tem para formular o que deixa o chocolate tão atraente, tão gostoso. Com certeza, e aí eu ainda diria também, né, outros motivos, né, que podem ser ruins para a nossa pele é o próprio estresse, né? Essa correria do dia a dia. Aí às vezes a pessoa acaba descontando no chocolate também, vai falar que foi o chocolate que causou aquela irritação na pele, que deu uma acne. E não é bem assim, né? A gente tem que investigar a fundo aí. Com certeza, né? Nós sabemos que, claro, a alimentação ela é um fator desencadeante ou muitas vezes agravante da acne. Mas existem outros fatores também, como tu disseste, o estresse, o aumento do cortisol, tudo isso pode levar a quadros de acne. E aí, muitas vezes, coincide a época e o chocolate leva pouco. E aí quando a gente pensa, né, claro que quem já tem essa predisposição a ter acne ou já faz algum tipo de tratamento, o ideal seria um consumo menor nessa época do ano também, ou até durante todo o ano, né, para não prejudicar ainda mais essa pele, doutora? Com certeza, mais uma vez, né, a alimentação é um fator determinante, então nós pedimos aos pacientes que controlem o uso excessivo na alimentação de gordura, de açúcar, leite, todos esses aditivos que vêm junto ao chocolate ou outros alimentos, eles podem agravar sim. Então nós pedimos que os pacientes que, enfim, têm acne ou tendência a ter a acne, a espinha, que diminuam o consumo destes alimentos. E olha, quando a gente pensa, né, no consumo, qual seria uma quantidade ideal aí, né, pelos próximos dias, né, porque eu sei que já tem gente abrindo o ovo de Páscoa antes mesmo do domingo de Páscoa, né, mas pela medicina, né, para uma saúde boa da pele, do próprio organismo, qual seria aí a quantidade recomendada de chocolate? Isso é uma questão bastante variável, porque varia a tendência que a pessoa tem. Tem pessoas que conseguem comer grandes quantidades, e isso não implica em nenhum resultado negativo. Tem pessoas que, obviamente, têm um peso muito maior, não tem como a gente dimensionar, às vezes, um adolescente com 45 quilos e um homem de 90 quilos, que tem o dobro desse peso. Então, tudo isso são fatores que determinam para que a gente possa, enfim, liberar ou não a quantidade de um alimento. O que eu costumo dizer é que as pessoas se conhecem, elas sabem o limite delas. Olha, tem determinado alimento que eu não posso comer, que ele vai me causar um problema. Existem aí não estudos científicos, mas existem alguns estudos em andamento que falam em 20 a 30 gramas de chocolate, mas mais uma vez, depende muito de como esse chocolate é preparado.
A gente sabe também, uma curiosidade, é que o chocolate branco, ele é pior do que o chocolate preto, né? Porque o chocolate branco, ele tem muito mais gordura. E o chocolate, quanto mais lá diz 80% cacau, mais escuro for, a gente sabe que ele é um pouco mais saudável. Então é uma dica que pode ajudar aí muitas pessoas na hora de escolher o seu ovo de Páscoa. Eu acredito ainda, né, uma dica legal para quem ainda não comprou, né, para quem vai, para que a gente sabe que o brasileiro deixa para a última hora, é olhar o rótulo, né? Dar preferência, então, como você mesmo disse, né, doutora, para quantidades maiores de cacau e tentar pegar aquele que tem menos, né, o menos possível de açúcar. A gente sabe que isso é um pouco difícil, mas ir pelo rótulo também seria uma boa estratégia aí para manter a qualidade da pele e do próprio organismo também, né? Com certeza, né? Enfim, as profissionais da área da saúde, as nutricionistas nos ensinam muito isso com, né, uma excelência, mostrando que às vezes a gente lê aquela faixinha escrito 0 açúcares, na verdade não é bem assim. Se a gente for desmembrar o rótulo, existem outros tipos de açúcares ocultos. Então, o ideal foi, como tu disseste, a gente ler o rótulo e saber interpretar esse rótulo, né? E eu acredito que você vai concordar e vai até complementar. A água, né? A água, ela é um aliado enorme aí para a gente manter aí a saúde da nossa pele diante desse consumo de chocolate nessa época? Com certeza, Lúcia, isso é muito importante. Eu falo para todos os meus pacientes, as pessoas dizem, me dá uma dica de beleza. Eu digo, é a dica mais acessível e mais barata do mundo, que é beber água. Não adianta você ter o creme mais caro, o melhor médico, a clínica mais requintada, se não faz o básico. Muitas pacientes conseguem manter sua beleza, a hidratação da sua pele apenas ingerindo água. Olha, gente, tá vendo só? Uma dica simples, todo mundo tem aí acesso à água, né, doutora? Eu acho que é uma boa combinação. Quer comer um chocolate? Vai comer. Primeiro, dá uma olhada no rótulo, seja um pouquinho mais, né, exigente ali com o rótulo e beba um pouquinho de água aí a cada mordida de chocolate também. Você vai até trazer mais saciedade aí também. Doutora, obrigada por estar com a gente na Sexta-feira da Paixão, deixar a família um pouquinho de lado aqui para estar com a gente, mas foi por um bom motivo, para trazer aí um pouquinho mais de orientação para esse pessoal, não desandar tanto com chocolate nessa época. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e desejo uma feliz Páscoa para todos vocês. Doutora Fernanda, uma feliz Páscoa para você, para sua família e para todo o sul do Brasil também, tá bom?